A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Mais um dia, né? Vamos dar continuidade ao nosso curso teológico à distância, a nossa videoaula. Como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem. Estamos estudando nesse período a Epístolas Paulinas, tá? Como nós sabemos, estamos estudando Epístolas Paulinas. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero deixar aqui a minha gratidão à diretora do IBAJA, na pessoa da Ana Deise, ao nosso pastor presidente Celso Brasil, e também um agradecimento especial a todos vocês. Nós estamos chegando à reta final, né, desse seminário teológico, desse livro, um livro onde nós temos dividido, compartilhado algumas experiências e tem sido benéficas para todo mundo. Vamos estudar hoje 1 Timóteo, 2 Timóteo. Vamos falar um pouquinho sobre 1 Timóteo. Quem foi o seu autor? Paulo, nós sabemos que foi Paulo. Ele escreveu mais ou menos 64 depois de Cristo. Foi escrito na sua primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé, quando eles estiveram pregando lá em Listra, eles obtiveram bastante sucesso lá, muito sucesso, êxito, né, digamos assim. E foi muito bom que os historiadores comentam que eles obtiveram esse sucesso, que provavelmente uma judia chamada Lloyd, ela se converteu, né, diante de uma das pregações de Paulo e Barnabé, e juntamente com sua filha Eunice também. E Eunice era casada com um gentio, que teve seu primeiro filho, possivelmente dizem que foi seu único filho, chamado Timóteo. E Timóteo era um jovem filho de mãe judia e pai grego, e foi criado diante de todo os ensinamentos judeus. Era um jovem que era de todo ensinamento. E certo tempo, Paulo pregou e seguiu o seu caminho, seu rumo, como ele fazia sempre, pregava nas igrejas, abria as igrejas, os trabalhos, e, e partia para a sua próxima viagem, né? Assim como Deus ele partia. Algumas vezes ele partia para visitar, abrir outros trabalhos, e outras vezes ele partia porque estava fugido, literalmente fugido. Enfim, depois de ser açoitado, preso, injuriado, enfim. Todas essas coisas nós já temos o conhecimento. E quando era mais ou menos uns 20, quando Timóteo já estava mais ou menos com uns 20 e poucos anos, Paulo retornou a Listra e teve notícias que foi muito bem, notícia do Timóteo, que foi muito bem recomendado pelos pastores locais, e, enfim, muito bem recomendado ali por Timóteo. E Paulo convidou a fazer parte do seu grupo apostólico, né? Seu grupo apostólico, exatamente. Mas quem direcionou Paulo a convidar o Timóteo foi o Espírito Santo. Porque Paulo, nós sabemos que é um homem de Deus, tudo que ele fazia tinha a direção de Deus e do Espírito Santo. Então ele foi convidado sob a direção do Espírito Santo. Aí estamos estudando aqui na nossa unidade 4, que está na nossa página 129. Só fez esse pequeno apanhado para nós estarmos situados no que nós vamos estudar agora. Essas três cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são chamadas cartas pastorais, porque ela vai falar de forma muito clara, de uma forma muito direta para os pastores e para a liderança no geral, para a igreja como um todo, mas principalmente o foco principal são pastores e o ministério e a liderança em geral. Vai ser prestem muita atenção no que vai, nesses capítulos, que é muito importante para o seu ministério, vai ser muito importante para o ministério da sua igreja também. Certamente você vai poder compartilhar muitas informações e vai poder compartilhar ajudando, né? Obviamente ajudando a sua liderança, ou você mesmo que é líder, vai poder se aperfeiçoar nessa liderança e certamente estará fazendo a vontade do Senhor. Aí essas três cartas nós chamamos os estudiosos, os historiadores chamam de cartas pastorais, porque esse foco, como eu já falei aqui. E Paulo, quando ele estava essa carta que ele escreve a Timóteo é uma carta de exortação, de acompanhamento para esse jovem pastor, porque Timóteo e Tito também
Eles eram pastores, foram ordenados pastores muito jovens e passaram por algumas dificuldades onde Paulo estava o tempo todo orientando eles, aconselhando, algumas vezes de perto, mas a maioria das vezes de longe, através de cartas. E nós sabemos, nós temos o entendimento que cartas naquela época, em 64 depois de Cristo, vocês imaginam o tempo que uma carta demorava a chegar? Meses. Meses. Uma carta demorava meses para chegar. Então, quando às vezes ele enviava uma carta para saber ter notícias de um ministério, quando a carta chegava lá já estava totalmente diferente ou já estava a situação estava mais agravada ou a situação já tinha sido resolvida por Deus. Enfim, alguma coisa acontecia. Era um tempo muito longo, né, de cartas. Então, é muito complicado. Então, às vezes nós percebemos até que há um certo hiato, né, entre a escrita e o acontecimento, mas é exatamente por essas questões de localidade. Era muito longe, né, e a carta chegar. Enfim, aqui está falando aqui na página 131, como eu já mencionei anteriormente, o ministério de Timóteo aqui em Éfeso. Timóteo, filho de Judíaco, já mencionei para os irmãos, crente, de pai grego, conheceu Paulo aos 20 anos, enfim. E quando Paulo quando viu a necessidade de ordenar que Timóteo ficasse em Éfeso, ele tinha 3 objetivos, como está aqui na lição. O primeiro objetivo era advertir os crentes a não ensinarem outra doutrina. A igreja estava passando por um processo de falsas doutrinas ou outras doutrinas onde Paulo não ensinou. Porque Paulo, ele pregava Jesus, ele pregava os ensinamentos de Jesus, o Espírito Santo, de Deus. E exatamente por essa ausência dele, as pessoas se aproveitavam e entravam ali em falsos historiadores, falsos mestres, fábulas, enfim, acabavam entrando junto com a congregação, entravam na congregação esses falsos ensinos também. E o segundo objetivo que Paulo, quando ele pediu a Timóteo, que ele mandou que ficasse lá em Éfeso, foi advertir os crentes a não se envolverem com fábulas e genealogias, porque eles estavam muito preocupados, valorizavam bastante genealogia, aquele que era filho daquele, que era neto daquele, que era parente daquele, né? Como isso fosse a coisa mais importante. É claro que tem a sua importância, não vamos negar que tem a sua genealogia tem a sua importância, e principalmente naquela época tinha a sua importância, mas não era de fundamental importância. Era importante, mas não fundamental. E o terceiro objetivo que Paulo enviou a Timóteo foi para advertir os crentes que o fim do mandamento é a caridade. Todos os mandamentos, mas o principal deles é a caridade. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí, com esses mandamentos, você seguindo esses 2 mandamentos, essas 2 ordenanças, você vai se livrar da lei. Você não vai precisar cumprir a lei. Porque baseado nesses 2 mandamentos, você está inserido na graça. Se você cumpre esses 2 mandamentos, essas 2 ordenanças, você está inserido na graça. Porque os mandamentos eram no tempo da lei, na época da lei. Agora, após a morte de Jesus Cristo, foi instaurado o tempo da graça. E esses mandamentos fazem parte, esses mandamentos, ordenanças, fazem parte da graça. Aí o propósito da lei, aí diz aqui na nossa lição, aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Havia essa cobrança muito grande dos poderosos a respeito da lei, que eles queriam que a lei fosse cumprida de qualquer maneira. Mas é necessário cumprir. Mas a lei foi feita para aqueles que não cumprem. A lei foi feita, a penalidade da lei foi para aqueles que não cumprem. E se você cumpre a lei, você não vai ser penalizado. Se você não cumpre, obviamente você vai ser penalizado. Mas eles os judeus, davam um valor muito grande para as leis, onde você tem que dar, não há problema. Mas se vocês tem as 2 ordenanças do Senhor,
amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, certamente você vai cumprir todos os requisitos da lei. Se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver que todos eles estão inseridos nesses dois, é um grande resumo, é um grande apanhado. É uma sintetização dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Aí aqui na nossa página 133, foi relacionado, o comentarista relaciona, o escritor relaciona o rol das pessoas que ofendem a lei. Não vamos nem precisar mencionar muito, que nós já temos esse conhecimento, né? Para você contrariar a lei de Deus, a lei dos homens também, você tem que fazer algumas coisas que não são boas para a lei. Um exemplo, injustos, obstinados, ímpios, pecadores, enfim, uma série de pessoas que acabam cumprindo essas coisas que estão, aspas, fora da lei. A experiência ministerial do apóstolo Paulo, Paulo notificou a Timóteo em uma dessas cartas, dizendo que ele é muito grato ao Senhor pelo ministério que ele recebeu. Ele diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Antes da conversão, nós sabemos que Paulo fazia. Paulo perseguia cristãos, ele humilhava, ele arrastava em praça pública, ou seja, ele fazia muitas atrocidades. Mas ele teve um encontro em Damasco com Jesus. Jesus se apresentou a ele, Deus se apresentou a ele e mostrou para ele que necessitava dele para fazer a obra. E quando Deus chamou Paulo para a obra, Deus não perguntou se Paulo queria ou se não queria, se Paulo gostaria de fazer. Deus foi lá de forma imperativa, como ele tem, com a autoridade que ele tem, e falou: Paulo, vem cá, você vai padecer pelo meu evangelho, você vai pregar o meu evangelho, e transformou a vida de Paulo. Não é diferente quando Deus ele tem um chamado na nossa vida e ele nos transforma. Possivelmente alguns de nós já teve um encontro com Deus onde sua vida foi totalmente transformada. Alguns de nós não. Todos nós tivemos um dia um encontro com Deus que tivemos a vida totalmente transformada. Algumas pessoas nasceram em berço evangélico, mas mesmo aquelas que nasceram em berço evangélico, um dia precisaram ter um encontro com Deus. Não foi suficiente só apenas ouvir o que seus pais contavam, mas foi necessário experimentar Deus, foi necessário você ter o seu encontro pessoal com Deus. E a mesma coisa as pessoas que vieram do mundo, que é o meu caso, eu vim do mundo, então houve um dia que eu tive um encontro com Deus e minha vida foi totalmente transformada, e como a vida de Paulo e possivelmente a sua vida também. A exortação, aí Paulo exorta, né? Exortar não é chamar atenção, não é brigar, é chamar para perto, ou seja, de forma carinhosa, de forma forte, de forma decisiva, chamar você para perto. Exortar é chamar para perto, não é brigar, enfim. Exortação ao bom combate. Depois de relatar a experiência da salvação, Paulo estimulou Timóteo a combater em prol do evangelho e da vocação ministerial, pois aquele jovem pastor enfrentava naquele momento grandes oposições ao seu chamado, por ser jovem, né? Por ser jovem e não tinha credibilidade. Se o próprio Paulo já não tinha credibilidade, porque era um apóstolo, sim, chamado por Deus, né, que ele mesmo se intitulava Paulo como apóstolo, eles rejeitavam Paulo, porque alegavam que Paulo não podia ser apóstolo porque não tinha andado com Jesus. Imagina Timóteo, que nem essa experiência teve. E ainda por tudo, muito jovem. Quer dizer, a rejeição era muito grande em cima dele. Fora por sua juventude, a sua inexperiência, então lhe causava um desconforto ainda maior. Aí Paulo ele vai e incentiva a Timóteo a permanecer um bom combate. Este mandamento te dou, diz a palavra do Senhor, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas, boa milícia. Paulo lembrou a Timóteo que deveria permanecer dentro da vontade de Deus, revelada através das profecias que tinha recebido, e encorajou a perseverar firme nas doutrinas apostólicas e combater os falsos ensinos. Ou seja, Paulo incentivava, exortava, orientava Timóteo para permanecer naquele foco, naquele chamado que ele sabia que era o chamado de Deus, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando
a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Entre esses foram dois, Himeneu e Alexandre, os quais, segundo Paulo dizendo, entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Duas pessoas que foram entregues a Satanás porque foram retiradas do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Olha a autoridade que esse homem tinha, Paulo. Foram retirados do corpo de Cristo, certamente perderam a salvação, porque certamente que Paulo retirou e certamente o Espírito Santo aceitou. Porque estavam blasfemando contra Deus. E Paulo menciona esses homens que é Himeneu e Alexandre, que não conservaram boa consciência, enfim, se desviaram. A exortação acerca da apostasia. Apostasia é abandono total da fé, não é abandono parcial, é abandono total da fé. No capítulo 4 da carta, Paulo alerta Timóteo acerca dos acontecimentos dos últimos tempos. Diz assim, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Em seguida, enumera alguns sinais dos últimos dias, que são eles. Quer dizer, Paulo vai... Isso que nós estamos passando aqui é uma conversa, carta, é um ensinamento que Paulo está dando para Timóteo, o seu jovem pastor, só para poder a gente continuar nesse mesmo contexto e entendendo o que está acontecendo. Apostasia, abandono total da fé, os sinais dos últimos dias, espíritos enganadores. Você está conseguindo fazer uma conexão entre o que acontecia nos dias de Paulo com os dias de hoje? Preste atenção, faça essa conexão. Doutrinas de demônios, né? Hipocrisia de homens e a mente cauterizada. Quantas mentes cauterizadas tinham naquela época? Exortação em relação acerca da diligência no ministério. O apóstolo Paulo investiu na preparação do pastor Timóteo, dando-lhe conselhos que o tornariam um bom ministro de Jesus Cristo. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7, 12 até o 16. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na piedade. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Até 1 Timóteo, como já mencionei. Como é possível, aqui continua o comentário, como é possível perceber os versículos em análise apresenta alguns deveres do ministério pastoral que deveriam ser cumpridos por Timóteo? Rejeitar as fábulas, rejeitar as histórias e mitos que alguns contavam na igreja, precisava ser zeloso, perito na pregação do evangelho, Jesus Cristo, fábulas, histórias, muitas fábulas, invenções, porque nós sabemos que eles serviam nos templos em volta, tinham adoração a muitos deuses, né? E essas fábulas, eles acabavam trazendo esses ensinamentos desses deuses, essas histórias aí, tentando colocar dentro da igreja. E isso que Paulo alertava Timóteo, fica atento, não siga, não vá atrás dessas histórias, dessas fábulas, porque elas vão te levar à perdição. Então fica atento, você como jovem, você como servo de Deus, como pastor e sendo jovem, fica atento a isso. Não é porque um mais velho passou essa fábula para você que você vai ter que acreditar. Exercitar a piedade, ter uma vida de devoção a Deus. É preciso ressaltar que o apóstolo, ao dar tal orientação, não só mostrou interesse na espiritualidade de Timóteo, como também ensinou a importância da oração e o cuidado com a própria fé. A oração e o cuidado com a própria fé. Ser exemplo dos fiéis, ou seja, é necessário que Timóteo seja o exemplo
para todos os fiéis, que os fiéis precisam olhar, se espelhar em alguém também. É claro que nós nos espelhamos em Jesus Cristo. É claro que nós olhamos para Deus, nós imitamos Jesus Cristo. É evidente. Mas é necessário você, enquanto servo de Deus, enquanto Timóteo aqui como servo de Deus, ser um exemplo para os fiéis, porque ele é o líder. E a liderança, a liderança ela tem que ser um exemplo em tudo, em absolutamente tudo. Você que é líder, você que está se preparando para líder, para a liderança, você saiba que você, por Jesus e também por sua postura, você tem que ser o exemplo de tudo. Porque as pessoas te olham, as pessoas te copiam, as pessoas te imitam. Como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós podemos também falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós podemos falar? Será que nós temos condições de falar isso? Temos que ficar, muito observar isso. Nós que somos líderes e estamos nos preparando para tal. Persistir na leitura, exortação e ensinamento. Fazer leitura audível dos textos sagrados para a congregação e ainda exortar, ensinar sistematicamente as escrituras. São pregações, estudos. Cuidar de si mesmo, cuidar da doutrina, buscar desenvolvimento ministerial, cuidar de si mesmo, cuidar da igreja também. Que é necessário você fazer leitura, você estudar. É o que você está fazendo. É o que você está fazendo nesse momento. Além de cuidar da sua vida, está cuidando da sua vida espiritual, está cuidando da sua vida ministerial também. Porque se você está fazendo esse seminário teológico, você está se fortalecendo, está aprendendo, está se aperfeiçoando para o seu ministério. Então, o que Paulo aconselhou Timóteo é o mesmo conselho que você está recebendo, que o Espírito Santo te orientou para você se inscrever, você se aperfeiçoar e se preparar para esse ministério, para o seu ministério, que através desse seminário teológico você vai sair com embasamento bíblico, com conhecimento bíblico, para dar continuidade, para fazer a sua aplicação pessoal e nas questões que a congregação necessitar de você também. Aí aqui diz aqui no capítulo 2, diz 1 Timóteo, a qualificação espiritual e a ética da liderança. A devoção cristã. Paulo, no capítulo 2, sua primeira carta a Timóteo, orienta o jovem pastor sobre o ponto fundamental para os obreiros da atualidade. A devoção cristã é uma prática da fé em Cristo que consiste na leitura bíblica, na oração, na meditação, na reverência e na adoração verdadeira. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Aí, na página 138, vai seguir detalhando sobre deprecações. São súplicas de perdão. De acordo com o apóstolo, o crente, quando entra na presença de Deus em oração, deveria se reconhecer como pecador e necessitado de perdão e de consolo. Quando nós entramos diante do Senhor, da presença do Senhor, as primeiras palavras que nós temos que mencionar na nossa oração é reconhecer o nosso estado miserável de pecador, que nós dependemos do perdão do Senhor, dependemos da sua graça e da continuidade. Não esquecer isso jamais. Orações tem que ser contínuas, não vou orar hoje, mas eu vou orar hoje de manhã, depois vou orar só à noite. Não, a vida cristã, a vida ministerial da liderança é oração constante. E nós temos visto muitos ministérios acabando e muitas pessoas se enfraquecendo, muitas pessoas se desviando por falta de oração. A oração não é uma coisa que ela é muito ensinada para nós darmos continuidade, manutenção. Mas saiba você que a oração no teu ministério que vai fazer a grande diferença, que é o teu grande diferencial. Ou você ora ou você não ora. Se você ora, tem que orar bastante. Se você não ora, certamente seu ministério não vai crescer. E você não vai evoluir, você não vai se aperfeiçoar, você não vai ter comunhão, porque a oração é a nossa conversa com o Senhor. Se você tem um amigo íntimo, você tem pessoas que você gosta de conversar, gosta de estar junto com ele, fazer como diz na linguagem de hoje, os jovens, fazer resenha com seus amigos, seus familiares, esposa, marido, enfim, gosta de estar com eles, com Deus é a mesma coisa. Tem que ser incomparavelmente melhor. Você tem que ter muito prazer, muita alegria estar com Deus. E você fala com Deus através da sua oração. Nós falamos com Deus através da nossa oração. Nós louvamos a Ele, nós conversamos com Ele, Ele conversa conosco o tempo inteiro. Os nossos familiares, nossos entes queridos, eles não estão disponíveis 24 horas por dia. Mas o Espírito Santo que habita em nós está disponível para conversar conosco, para nos ouvir, para nos aconselhar, para nos exortar, para nos admoestar todo o tempo.
Então, a oração é fundamental. É inadmissível ter um crente, um líder, um servo de Deus, um líder, que não tenha o hábito da oração. Não estou falando oração de 5 minutos. É oração constante, oração mesmo. Você que não está orando, passe a orar. Você que está orando pouco, passe a aumentar o seu número de oração. O dia tem 24 horas. Quanto tempo você investe na sua oração? Que é o diferencial do seu ministério. Porque senão seu ministério não vai crescer. E você, principalmente, você não vai evoluir enquanto servo do Senhor. Intercessões, rogar a Deus em prol de outras pessoas também. Ações de graça, gratidão, ser grato, gratidão agrada muito a Deus. Aí fala aqui, Paulo também fala sobre os deveres da mulher cristã. E tem algumas pessoas que falam, relacionam que Paulo não valorizava as mulheres, porque tem um episódio que ele fala para as mulheres durante o culto se calarem, não falarem nada, mas conversarem com seus maridos quando chegassem em casa. Mas isso aí é o zelo, é o cuidado, porque a mulher naquela época era muito inferiorizada, era tida como nada. E esse homem, ele já valorizava a mulher porque ele aprendeu com Jesus a valorizar as mulheres. E se não fosse as mulheres, certamente as mulheres que foram muito úteis para o ministério dele. Da mesma forma que as mulheres também foram muito úteis para o ministério de Jesus. Porque quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, quando teve seu corpo transformado, quais foram as primeiras pessoas que viram Jesus? As mulheres. O tamanho do carinho, do apreço que Deus tem pelas mulheres. Tem pelos homens e tem pelas mulheres também. Ou seja, nós somos amados de igual modo, independente dos nossos sexos, certo? Aí fala os deveres da mulher cristã. Porque a mulher cristã, ela é diferente da mulher do mundo. Ela é diferente, ela tem postura diferente, tem um comportamento diferente e tem deveres também diferentes. Tem obrigações e tem deveres também diferentes. Sobre traje honesto, aqui nos aspectos visual, fisicamente. Traje honesto, pudor, modéstia, sem ostentação. Traje honesto, Paulo ensina que as mulheres deveriam se vestir com decência, pois a roupa reflete a nossa fé e o nosso caráter. Se você analisar direitinho, a nossa roupa reflete um pouco do nosso caráter. E reflete tanto na mulher como no homem, mas na mulher, nesse caso, é o caso que nós estamos falando neste momento, reflete muito. A roupa vai exteriorizar o que você tem por dentro. Preste atenção em como você está se vestindo e como você permite que as pessoas mais jovens, as jovens se vistam, as mais velhas se vistam também. Se você puder aconselhar, pega a palavra do Senhor e aconselhe dentro da palavra do Senhor. Não apenas com o seu algo que você acha, mas dentro da palavra do Senhor. Pudor, Paulo ensina que a vestimenta da mulher cristã precisa ser usada com responsabilidade, ética e juízo. Modéstia, enfim. Aí nos aspectos também, aspectos espiritual. Servir a Deus com boas obras, importantíssimo. Maternidade, fé, amor e santificação. A mulher desfruta da salvação quando permite que o Redentor Jesus Cristo nasça em seu coração. A maternidade também é uma bênção de Deus. Para o apóstolo Paulo, é fundamental que o coração da mãe seja regado pela fé, caridade e santificação. Aí uma vida piedosa, a mulher piedosa, desenvolve a vida em plena comunhão com Deus e assim vai. Aspectos de conjugais, submissão, importantíssimo, que às vezes na atualidade está havendo uma certa inversão de valores, inversões de papéis. A mulher, ela é submissa ao homem, mas ela não é subjugada ao homem. Entendam a diferença. Diz assim, a submissão da mulher no casamento não significa escravidão e exploração. Estão atentos? O apóstolo Paulo, embora fizesse questão de destacar a liderança masculina dentro do lar, não tinha o objetivo de inferiorizar as mulheres. É necessário ressaltar que Paulo não proibia que as mulheres profetizassem e ensinassem. Lembra que eu falei lá no início, logo a guria mesmo? Em Atos capítulo 18, versículo 26, 1 Coríntios, e em Tito também. Parece-nos que por questões cultural, Paulo tinha um cuidado de colocar as mulheres na linha de frente das igrejas. É bom esclarecer que em nenhum momento ele diminuiu e inferioriza o trabalho feminino. Pelo contrário, se não fosse os esforços de algumas mulheres, o ministério paulino teria sofrido quedas irreparáveis. Eu já tinha adiantado, falado sobre essa questão. Algumas pessoas pregam que a mulher tem que ser superior ao homem, o homem tem que ser superior à mulher.
Não é nada disso. A mulher é submissa porque assim o Senhor instituiu. Mas você ser submissa, você ser amada, você ser acolhida, como lembra que fala? Deus manda o homem, os maridos, amarem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Olha que lindo. Que responsabilidade é nossa enquanto maridos? Amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. E deu a vida por ela. Que mais nós podemos esperar? Passar para as mulheres, para as nossas esposas, para as mães, para nossas mães, para nossas irmãs, para as nossas avós. Olha, que exemplo. Temos que amar as mulheres e honrá-las. Né? E as mulheres, no caso do casamento aqui, elas são submissas ao marido, porque o marido é o cabeça do lar. Mas isso não quer dizer que elas sejam inferiores. É cada um dentro da sua função. Amém? Aí no aspecto moral, precisam ser honestas, não maldizentes, né? Língua solta, sóbrias, nada de bebidas, fiéis em tudo. Ser fiel em tudo significa que a mulher regenerada por Deus é conhecida pela sua fidelidade, pela confiança em todos os aspectos da vida. Essa virtude é salutar no casamento. É salutar no casamento, empregos, relacionamentos, família, sociedade e igreja. A qualificação ministerial aqui na página 140. No capítulo 3 da primeira carta de Timóteo, Paulo preocupou-se em expor as qualidades essenciais ao bispo e ao diácono. Qualificação dos bispos. Bispo, em grego quer dizer episcopos, também denominado pastor, ancião, supervisor, presbítero ou líder. Bispo, pastor, presbítero, líder, ancião. Homem separado por Deus com autoridade para supervisionar diversas igrejas de uma área geográfica e cuidar da administração de igrejas locais, precisava ter as seguintes condutas: manter-se irrepreensível, para ser um líder, né? Dentro dessas características, bispo ou presbítero, ou supervisor, ser marido de uma única mulher, apresentar-se vigilante, mostrar-se sóbrio. Significa que o pastor precisa ter autocontrole e mente pura, a fim de não se deixar levar pelas pressões e seduções da vida. Ser honesto, ser hospitaleiro, estar apto a ensinar. O líder tem que ser capaz de ensinar, educar o rebanho na palavra de Deus. A educação cristã é prioridade no ministério pastoral. Não ser dado ao vinho, não ser espancador, não ser cobiçoso de torpe ganância. Essa expressão significa que o pastor não pode ser amante de lucro e muito menos de espírito de mercenário. Ao administrar o dinheiro da casa de Deus, o pastor deve portar-se com integridade, transparência e ética. Tem alguns que estão fora, né? Tem alguns que nós temos visto por aí assim, que alguns líderes estão fora. É bom, vamos orar por eles para que eles voltem ao início, né, de tudo e voltem ao primeiro amor. E lembre-se que o que Deus fala para fazer. Não é? Não ser contencioso. Para o apóstolo Paulo, o obreiro, não convém ter uma mente voltada para brigas e contendas. Olha, outro item também muito sério. Ser governante da sua própria casa. Não ser neófito, recém-plantado, novo convertido, não pode ser pastor. O ofício pastoral exige maturidade espiritual do obreiro. Não vamos confundir maturidade com idade. Maturidade é o fruto